Olá pessoal, aqui eu estou trazendo questões atuais de concurso público sobre informática, cai bastante sempre em prova, né? Então a gente sempre tem que dar uma olhada com bastante atenção sobre essas questões, né? Já que muitas vezes pede atalho, ou como resolve tal coisa no Windows ou no Word, Excel. Enfim, eu trouxe questões bem atuais desse ano mesmo, de 2021. Então, as primeiras questões é da banca Fundação Setup, do concurso PGE 2021. Aqui na primeira questão, a gente tem dizendo assim: o Windows 10, além de outras funções, introduz uma camada de abstração entre hardware e o usuário do sistema computacional no qual está instalado. O Windows 10 é um software ou conjunto de software classificado como sistema operacional, já que ele é considerado como um sistema operacional multitarefas e bastante conhecido, né? Então a gente não pode perder um tipo de questão disso, porque ela é bem básica, até porque quem mexe bastante com computador, ou até mesmo quem mexe pouco, é bom a gente ter sempre essa noção, né? Não confundir se é antivírus ou navegador de internet, que não tem nada a ver. Então, o Windows 10 é um sistema operacional. A próxima questão é essa: o fornecimento de recursos sob demanda de tecnologia da informação, que é o TI, através da internet, no qual o utilizador pode obter armazenamento de dados, serviços de rede e aplicativos de forma escalável, sem a necessidade de um investimento robusto em equipamentos. Então, é conhecido como. Bom, para resolver esse tipo de questão, às vezes a gente tem que usar um pouco a lógica quando a gente não sabe, né? Então, aqui, como ele diz que demanda de uma tecnologia de informação, sem necessidade de um investimento robusto em equipamentos, então a gente pode desconsiderar já a intranet, a ubiquidade, já que isso até me lembra um pouco da parte de direito. Então, a resposta mais perto dessa questão seria a computação em nuvem, que é justamente essa. Que eu pesquisei sobre esse tema, né, a computação em nuvem, ela é um serviço do TI, como já disse a questão, que tem servidores, capacidade de armazenamento, banco de dados e tudo. Que está tudo apresentado nessa imagem. Que isso aqui é uma computação em nuvem, ou seja, já diz o nome, né, nuvem. Que em inglês é chamado de cloud computing. Então, pode ser também uma outra denominação que pode vir em prova. Então, aqui a gente consegue, né, ver nessa nuvem que há várias ligações, né, com vários tipos de acessórios e, enfim, de muitos serviços, né, como já havia dito antes. A outra questão é essa: supondo que as células em uma planilha do aplicativo Calc, que é do LibreOffice, seja na célula A1, 10, A2, 30, A3, 20, a fórmula média de A1 até A3 retornará o valor. Bom, de acordo com o que eu já pesquisei, e vocês até podem comentar logo abaixo do vídeo, né? Eu percebi que o cálculo ele é bem parecido com o Excel, por exemplo, nesse tipo de resolução de fórmula, né? Então, aqui ele está pedindo a média. Média normalmente é a soma dos valores, né? Dividido por quantas vezes ele está repetindo. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 células. Então, iremos somar e dividir por 3, porque são 3 células no final. Então, que dá o resultado de 20. Olha só. Mais uma vez repetindo a fórmula, né? A média de A1 até A3, lembrando que é 2 pontos, e quando é assim, então é uma guia direta. Então, é do A1 até o A3, que representa isso: 10 mais 30 mais 20 dividido por 3. Então, é esse resultado, 20, letra D. A outra questão é, mais uma vez, do LibreOffice, que eu percebi que caiu bastante nessa prova do PGE. Então, aqui ele pede para avaliar as alternativas 1 e 2 e ver se estão certas, se estão corretas. Então, a primeira aqui: em uma tabela inserida em um documento em edição pelo Write, é possível inserir fórmulas simples como, exemplo, soma, porcentagem, raiz quadrada. Sim, é possível sim. Alternativa número 2:
Para acessar o menu de fórmulas, estando o cursor com uma célula de uma tabela inserida no aplicativo Write, pode-se usar a tecla F2? Sim, então ambas estão corretas. A próxima questão, que caiu também, que é bem assim, presente nas provas, né? Não só dessa banca, mas das outras também, que eu já percebi, é esse tipo aqui, olha só. Que às vezes na própria questão ele já te diz, já te dá uma dica, né, de qual resposta é. Então, uma rede com acessos limitados, olha só, para os membros internos, olha só, aqui já é uma palavra-chave, palavra não, uma frase-chave, né? De uma organização ou instituição, no qual são utilizados protocolos da PA TCP e IP para comunicação e programas no modelo cliente-servidor, tais como navegadores, web, aplicativos de correio eletrônico e de transferências de arquivos. Isso é conhecida como, quando a gente já deduz essa ideia aqui de acessos limitados, membros internos, organização, é lógico que é a intranet. Tanto que eu trouxe até uma imagem aqui para a gente lembrar, né, um pouco desses conceitos de intranet, extranet e internet. Aqui, olha só na imagem, a intranet ela está dentro de uma área, dentro de um departamento, ou seja, ela é privada. Enquanto a extranet ela já possui parcerias, por exemplo, com clientes e filiais. E a internet, vamos dizer assim, ela é global, ou seja, ela engloba todo mundo, né, o público todo. Então, temos mais outra questão aqui bem interessante para a gente saber. Em uma divisão bipartida, pode-se dizer que os sistemas computacionais se diferem hardware e software. Entre as alternativas seguintes, qual deles possui exclusivamente elementos do software? Lembrando que o hardware é sempre a parte física e o software é a parte lógica. Então, a gente vai avaliar aqui cada alternativa e podemos já classificando, né? Já que ele quer que todos sejam software. Então, memória RAM, ela é hardware. Para quem não sabe, é possível tocar numa memória RAM e tudo. Sistema operacional, ela é software. Mas como ela diz que quer que todos sejam software, então a gente já descarta. Aí, olha só, a memória RAM, ela está repetida aqui na letra C. Então, mais outra descartada. Então, sobra a B e a D. A BIOS, ela é software. Sistema operacional também e antivírus também. Então, é a letra B. Enquanto aqui, qual é o erro? É o processador e o modem, que ele é hardware. Então, pessoal, é bom a gente ficar dando olhada sempre nessas questões e sempre revendo várias vezes, porque com essa repetição a gente consegue gravar essas informações e não errar em outras questões. E olha só, qual alternativa a seguir não representa uma característica da computação em nuvem? Lembra da primeira questão que eu falei sobre a computação em nuvem, onde está todo mundo interligado lá através da internet, não exigindo, né, os acessórios, equipamentos sofisticados. Então, de acordo com tudo isso, a gente tem que marcar o que não representa a característica específica, né, desse tipo de ferramenta, que é a letra C, que é a não dependência da internet. Lógico, né, pessoal? Acabei de falar que tem que ter, sim, essa independência da internet. Em resposta disso, tu não precisa de ter muitos equipamentos sofisticados, né? Então, uma outra questão que caiu também em 2021 é essa. Assinale a alternativa que possui somente protocolos de recebimento de correio eletrônico. Bom, esse tipo de questão, ao meu ver, com relação ao protocolo, a gente tem que gravar, porque são muitos protocolos, ou pelo menos ter noção, né, das principais. E eu confesso que eu já é a segunda ou terceira vez que eu vejo a mesma questão dessa mesma banca. Então, a gente já vê, né, que começa a repetir algumas questões. Então, aqui a resposta é a letra A, que é o SMTP, que quer dizer Simple Mail Transfer Protocol, e o POP3, que também eu já li, que pode ser chamado de POP também. Mas qualquer coisa, vocês podem me corrigir aí nos comentários do vídeo. Outra questão bem interessante também é essa,
Qual das alternativas a seguir é um software que é um navegador de internet? Bom, letra A, Microsoft Outlook, já dá a ideia de e-mail. LibreOffice Impress, mesmo que tu não saiba, mas já informado aqui que é relacionado a apresentações eletrônicas do Linux, a gente já descarta, porque tem aqui pelo nome, né, LibreOffice. Letra C, Android, não. E por último, o Microsoft Edge, que ele já vem até instalado já no Windows 10. Bom, mais outra questão bem interessante. O Windows 10 traz em seu pacote um assistente virtual que é controlado através de comandos de voz, e esse assistente da Microsoft é conhecido como Cortana. Que quem tem o Windows 10 é bom procurar um pouco, né, tentar mexer para ter noção, mas de uma maneira geral a gente tem que lembrar desse nome, Cortana, que é o nome do assistente virtual. A outra questão é a 17 aqui. Em relação à organização e o gerenciamento de informações em sistema operacional Windows 10, marque a alternativa verdadeira. Bom, aqui o gabarito foi essa. Uma pasta ou arquivo pode ser excluída sem obrigatoriamente passar pela lixeira. Sim, é verdade, porque há um atalho lá que agora eu não estou lembrada, mas caso vocês saibam, podem comentar aí no vídeo, informar qual é esse atalho, mas é possível sim. Enquanto esse aqui, ó, não é possível criar subpastas a partir da pasta download. É sim, pessoal. Arquivos podem ser organizados de forma alfabética somente se forem do mesmo tipo. Pois é. Então, a próxima questão, que já mudei a banca, que é a banca da Fundação Setup, que foi para a Prefeitura de Ananindeua em 2019. Bom, a partir de algumas questões aqui, como eu falei, é bom a gente ter em mente, né? Por exemplo, os atalhos que são utilizados, ou aquela parte de TCP, qual é o protocolo, né, que a gente tem que usar para quando for enviar e-mail, receber, enfim, isso aí são coisas que a gente é obrigado a saber mesmo. Então, aqui esse é um exemplo de questão, olha só. Usando-se o gerenciador de arquivos e pastas do sistema Windows do Windows 7, Windows Explorer, qual conjunto de teclas de atalho deverão ser usadas para selecionar todas as pastas e arquivos que estejam aparecendo no painel da direita? Que é a letra D, é o Ctrl A. A outra alternativa, mais uma vez, é um exemplo disso, que a gente tem que saber mesmo o atalho. Para abrir o gerenciador de tarefas no Windows 7, qual é o conjunto de teclas que deve ser usado? É a letra A, Ctrl mais Shift e mais ESC. Isso aqui é no Windows 7, pessoal. A gente tem que saber também, às vezes não. A gente tem que saber esses atalhos e aonde é que eles são aplicados. Se é no Windows 7, no Windows 10, porque vai mudando de acordo com o ano. Outra importante questão aqui que é bem ressaltada, que já caiu várias vezes, é essa daqui, olha. Para navegação em sites da web, normalmente utiliza-se programas conhecidos como navegadores, certo? Qual das alternativas a seguir possui somente exemplos de navegadores de internet compatíveis com a Microsoft Windows 10? Vamos olhar aqui. Microsoft Outlook, como eu já falei, ele é da parte de e-mail. A mesma coisa é essa segunda parte. De novo, Microsoft Outlook, então a gente já considera errado. Então, olha só, já descartamos duas. Letra C, Internet Explorer, sim. Microsoft Edge, sim. Lembra que ó, já teve até uma questão anterior que a gente marcou a Microsoft Edge, né, como navegador. Então, aqui já é a letra C. E o erro da letra D é esse daqui, olha, PowerPoint, porque ele é utilizado para planilha eletrônica. Outra questão, que já é segunda vez nessa apresentação aqui, nesse vídeo. E se você errar, você precisa dar mais uma olhada. Qual das alternativas representa o conceito explicitado a seguir?
rede de computadores baseada na pilha de protocolos TCP e no paradigma cliente-servidor restrita, olha só, restrita, limitada a uma organização, com acesso somente para os colaboradores desta organização e muitas vezes liberados somente no ambiente de trabalho. Então a gente consegue ver que tem várias restrições para esse tipo de uso de rede de computadores e em computadores registrados na rede, que é a intranet. Então, gente, olha só, a gente já viu duas questões falando sobre a mesma coisa aqui. Então, pode ser uma tendência. E olha que é de bancas diferentes, mas a gente já fica com noção sobre isso, fica mais esperto, né? Aqui, já encerrando o vídeo, é sobre questão no Excel, né? Que muitas vezes eles pedem, eles dão essa fórmula aqui, aí o que dá no resultado disso? Então, a gente tem que marcar aqui. Por exemplo, aqui, a gente tem essa tabelinha aqui, né? Com todos esses valores aqui. Por exemplo, na segunda, 3, terça, 5, quarta, 9, quinta, 7 e sexta, 10. Então, ele pede que na célula C7, essa daqui que está marcada, seja introduzida essa fórmula aqui, olha. E o que dá nisso aqui? Então, ele pede, olha só, soma, ou seja, vai somar mesmo, entre B2 até, quando tem 2 pontos é até, B4, mais, sozinho, é só separado, B6. Então, a gente vai somar do B2 até o B4 e mais o B6, ou seja, ele vai pular esse daqui, ó. Então, a gente tem que prestar atenção quando é 2 pontos e ponto e vírgula. Então, ele vai somar aqui 3 mais 5 mais 9 e mais 10, que vai dar 27. Caso um jeito também que eu estudo para informática é esse jeitinho aqui, né? Que quando eu não custa acreditar no resultado, eu jogo no Excel aqui. Então, olha só, por exemplo, eu digito normalmente, né, as informações tudinho, ó, quinta e sexta. Dá um pouco de trabalho, mas enfim, estudar é isso mesmo. Então, 3, 5, 9, 7, 10. Aí, olha só a fórmula. Tô dando um zoom aqui mais para poderem ver. Rapidinho, pessoal. Olha só. Igual, soma. Olha só, já tem aqui, ó. Clico 2 vezes. Soma do B2 até o B4. Opa. Perdão, de novo. Soma do B2 ao B4, ó. Ponto e vírgula, o B6. B6 e sempre fecho o parêntese, que dá justamente o 27. Então, o gabarito é 27 mesmo. Uma outra alternativa, a última questão para encerrar aqui é essa daqui, ó. Do mesmo jeitinho da anterior, só que ele só muda a fórmula. No qual a gente diz o menor. Aqui nessa questão, o menor quer dizer sempre assim, apontar quem é o menor número naquele intervalo. Então, aqui ele te deu um intervalo, ó, de A1 a D3, o menor número nesse intervalo, só que ele ainda diz a ordem. Ele quer, eu quero o primeiro, eu quero o segundo, eu quero o terceiro. Não, aqui ele diz, eu quero o quarto. Então, como é que a gente vai olhar? A gente vai ver o intervalo que ele está abrangendo, olha só, do A1 ao D3. Então, é tudo isso. E ele quer saber o quarto valor. Então, de ordem decrescente, sempre do menor para o maior, a gente vai ver, né? Bora contar. Olha só aqui. O 1, o 2, o 2 e o 3. Então, a resposta seria o número 3. Mas, bora lá de novo para o Excel, né? Não custa nada. Já que a gente está estudando aqui informática e, como eu falei, tem gente que desdenha às vezes, né? Mas a gente não pode fazer isso, porque a gente tem que passar no concurso rápido, né, gente? Que tá passando o tempo. Então, olha só, os dados já estão tudo aqui, né? 5, 4, 3, 2, 2, 4, 7, 1, 6, 9, 8, 7.
Bora lá de novo. Lembrando, né, que é o menor, quer dizer o menor número daquele intervalo. Então, igual menor, olha só, já tem aqui, clica 2 vezes. Do A1 para o D3, ou seja, tudo, ponto e vírgula, e eu quero o quarto elemento menor nesse intervalo, que é 3. Justamente é isso, gente. O resultado é 3. Então, pessoal, é isso. Eu termino o vídeo aqui. Qualquer coisa vocês comentem aí embaixo. Fiquem à vontade, seja para criticar ou, bora fazer tal questão e tal. Então, fiquem à vontade. Qualquer coisa eu tô aqui. Sou uma concurseira também, tô na luta. E bora que a gente passe em concurso. Não esquece de compartilhar e curtir também o vídeo, tá? Valeu, gente!